Esse é o tipo de exemplo que tem que ser dado. É isso que a criança, as pessoas vão ouvir e vão falar, puta, realmente, independente do troféu, do primeiro, da pole position, do cacete da volta mais rápida. Sim. Mas isso fica, isso é legado. Só uma pergunta. O que aconteceu na sequência? Quer saber? Na tua carreira. É por isso. Porque assim, muito importante você tomou uma decisão, velho. Você falou assim, eu ó, vou te contar o que eu aconteceu. não vou, Sim, eu vou, não vou olhar pra mim aqui agora, sem porque dúvida. eu tô sendo brother, que é uma atitude que, né? Pegar e falar assim, não é uma atitude estritamente racional, mas assim, né? O que aconteceu com a tua carreira? Vou te contar o que aconteceu. Muito bem. Eu declinei esse convite, alertei meu amigo. O que ele fez? O Chan saiu dessa equipe, com patrocinador e tudo, e foi embora. Da equipe desse cara que me convidou. Ou seja, o cara, primeiro de tudo, o italiano que me ligou, não conseguiu o patrocínio do Chan. Isso é a parte mais importante. Mas olha o que aconteceu. Nessa época eu morava na Alemanha, numa roubada tremenda. Eu estava na roubada tão grande, eu fazia a Fórmula 3 alemã, que você leu aí agora há pouco no meu... garoto! E eu continuei participando da Fórmula 3 alemã, só que eu fui competir por uma equipe italiana. Então eu mudei da Alemanha para a Itália. E morei lá uns 6 meses na Itália. Então eu morava na Itália e corria na Alemanha. Então toda a corrida ia para a Alemanha e voltava para a Itália. Caraca. E assim, eu morei na Itália, literalmente eu passei assim meio ano que às vezes não tinha dinheiro nem para comer as 3 refeições do dia. Porque não tinha. Meu dinheiro acabou. Quando eu mudei de equipe, o dono da primeira equipe pegou parte do dinheiro que eu tinha, não devolveu quando eu saí da equipe dele, enfim. E numa dessas viagens para a Alemanha, e aí vem daquela categoria que você falou agora há pouco, ITC, que era o DTM. A Fórmula 3 alemã era preliminar da DTM, ou seja, corria no mesmo final de semana da DTM, que era uma categoria, assim como existe até hoje, uma das maiores que existe no mundo. Então, uma dessas viagens que eu fiz da Itália para a Alemanha, eu sentei no avião, no bilhete, lá na cadeira que estava no meu bilhete, e do meu lado sentou um cara que eu não conhecia, um italiano, todo uniformizado, com a roupa de uma equipe de DTM e tudo mais. Começou a puxar papo comigo, comecei a conversar com ele. Enfim, ele falou assim, olha, passa no box da Alfa Romeo esse final de semana para dar uma olhada nos carros, tal, que era a DTM na época, que virou ITC, era uma categoria do porte da Fórmula 1. Então era meio difícil até de você entrar, mesmo para quem competia nas categorias de acesso ali. Precisava de um convite. Acabou que eu nem fui, porque eu também estava competindo, enfim. Essa corrida, a Fórmula 3 alemã, todas as equipes utilizavam os motores Opel na Fórmula 3 alemã. A única equipe que não tinha motor Opel é a equipe que andava, porque era a equipe italiana, então tinha motor Fiat. E essa corrida em particular, choveu. Então quando chove, essa questão de ter um pouco menos de potência não fica tão importante quando a pista está molhada. E acabou que eu ganhei essa corrida. Eu ganhei a corrida quando eu voltei, quando eu fui para o aeroporto para voltar para a Itália, encontrei esse cara de novo, que trabalha para a equipe Alfa Romeo. Aí esse cara pegou, parabéns, não sei o quê, sentei no banco ali com ele, comecei a conversar. Papo vai, papo vem. Ele falou assim, você sabe que daqui a 2 meses vai ter uma corrida de ITC, que era o DTM, que virou um campeonato mundial, em São Paulo, em Interlagos? E eu falei, não, sim, estou sabendo. Tal. Ele falou assim, é o seguinte, a Mercedes vai colocar, isso foi em 96, o Emerson Fittipaldi ainda corria no Mercedes Fórmula Indy. Ele tinha ido para a Índia no final. Ele já estava na Indy há algum tempo. Foi o último ano dele na Indy, foi em 96. Então a Mercedes ia colocar o Emerson Fittipaldi como piloto convidado, que tinham 3 marcas no ITC, DTM. Mercedes, Opel e Alfa Romeo. A Mercedes ia colocar um Emerson, que não veio porque ele teve um acidente na Fórmula Indy, quebrou lá... Aquele que ele fudeu as pernas. E nas costas, as costas. Aí não correu, colocou o Christian Fittipaldi no lugar dele, que corria na Fórmula 1. Quer dizer, tinha corrido de Fórmula 1, estava na Fórmula Indy também. Aí a Opel colocou o Tony Kanaan e a Alfa não tinha nenhum piloto ainda convidado, nomeado para correr aqui em São Paulo. Isso era um moleque. Não, era um moleque, eu corri de Fórmula 3. Aí o que aconteceu? Eu cheguei para esse cara de brincadeira, chamado Dário. Eu falei, Dário, faz o seguinte, fala pro pessoal da Alfa que se precisar eu corro lá em Interlagos. E tem outra, meus pais moram em Interlagos, não precisa nem de hotel para mim, que eu durmo na casa do meu pai e vou para o autódromo a pé. Já usou a razão econômica. Mas é muito legal o cara pensar que como é que é o brasileiro? Cara, você fala com o brasileiro falando, já resolve aqui, meu, só me bota naquele carro.
não precisa dar nada. Me põe naquele carro que eu vou mostrar pra vocês o quanto eu corro. É muito legal. Isso continua, por favor. Mas posso falar uma coisa? Eu falei mais na base da brincadeira, porque eu tinha certeza... Que não ia rolar. Não ia, porque assim, eu ia correr o Fittipaldi, eu não era, sabe, eu tava na Fórmula 3. Legal. Aí o Dário chegou assim pra mim, ele deu risada, eu dei risada. Aí na hora de entrar no avião, ele chegou, me apresentou para um cara que era o chefe da Alfa Romeo Motorsport, que é o do grupo da Ferrari, Alfa Romeo, Fiat e tudo mais. Aí ele chegou, era um senhor. Ele pegou, falou, o Max aqui, que ganhou a Fórmula 3, não sei o quê, falou que corre lá em Interlagos. Aí esse senhor, que era o chefão do grupo, falou assim, poxa, Max, que legal que você ganhou aqui com um motor Fiat na Alemanha, que fazia 10 anos que a Fiat não ganhava aqui, e nananá. Ele falou assim, ó, vou te dar um cartão, você me liga. Eu falei, e o cara tinha falado que eu corria em São Paulo. Aí eu peguei o cartão, coloquei no bolso e voltei para a Itália, para onde eu morava lá. E eu falei assim, pô, não vou ligar para esse cara. Não, esse liga, cara... tio. Não, eu falei, não vou ligar. Eu vou ligar para falar o quê? O cara não vai me colocar para correr, vai ficar uma situação até constrangedora para ele. Ele só foi elegante, ele só foi educado. Ele me deu um cartão de educação. Essa é a leitura que eu tive. Aí depois de uns 3 dias, eu falei, quer saber... Não, eu tinha certeza que eu não ia correr. Eu falei, vou ligar, porque até falta de educação não ligar pro cara. Justíssimo. Sim, Justíssimo. Rolou. Ligo, não ligo. Vou, não vou. Mas é muito... Auto-engano ou verdade? Será que é mesmo? Será que é mesmo? Será que ela tá olhando pra mim? Será que aquela mulher bonita tá olhando pra mim mesmo? É o cara, alguém atrás de mim aqui. Será que ela tirou o sutiã só pra tomar sol? Aí o que aconteceu? Eu liguei para o senhor Giorgio Pianto, italiano, na época tinha uns 70 anos. Ele falou o seguinte, ó, vai no lugar tal, no endereço tal, e me passou o endereço. Aí eu peguei um trem, não tinha carro, não tinha nada. Peguei um trem, era um lugar a umas 5 horas onde eu morava na Itália. Aí eu cheguei na cidade, lá cheguei na equipe. E aí, para encurtar a história, é o seguinte, eu fui nessa equipe para fazer o banco do carro. O que é fazer o banco? É fazer a posição do banco, que isso aí faz para o piloto, né? Que nem carro de rua, que é para frente e para trás. Aí eu fiz o banco, e dali a 3 dias iam ter os testes coletivos do ITC, né, que era o DTM, em Mugello, que é uma pista na Itália. E aí me mandaram para lá e eu fui. E o DTM naquela época era o seguinte, quem corria de DTM naquela época? 50%, 60% dos pilotos eram ex-pilotos de Fórmula 1, que tinham corrido de Fórmula 1, e os outros 30, 40 eram pilotos que estavam para entrar na Fórmula 1. Então, assim, tinha, por exemplo, ex-pilotos Nannini, Larini, Modena, Leto e dentre outros. E tinha lá Fisichella, Franchitti, Ian Magnussen, que é o pai do Kevin Magnussen, que corre hoje. Dário Franchitti. Esse aí. Não perde mais, Dário Franchitti. Essa eu lembro direto. E aí eu fui para Mugello, então tinham esses caras e eu, Alto peixe nível. fora d'água. Aí eu fui para Mugello, que era um circuito que eu não conhecia. E Mugello, tecnicamente falando, é uma das pistas mais difíceis que tem no mundo, tecnicamente falando. Que é uma pista que tem subida, descida, curvas de alta, curvas cegas, enfim. Aí eu cheguei lá em Mugello, me sentindo assim, totalmente fora d'água. E outra, eu nunca tinha andado num carro que a gente chama de turismo, né? Que é tipo Stock Car, um carro. Era só Fórmula. Eu só tinha andado de Fórmula na vida, kart e Fórmula. E Tem muita diferença? Muita. Não, o conceito é o mesmo, mas o comportamento do carro é completamente diferente. Perfeito. E esses carros de ITC na época tinham uma tecnologia, por exemplo, eles já tinham controle de tração nas 4 rodas, suspensão ativa, tinha tudo que a Fórmula 1 já tinha até proibido aqueles carros tinham. Entendi. E o que aconteceu? Quando chegou lá, eram 2 dias de teste. Então eu estou ali no autódromo vendo aqueles caras que eu via na televisão há pouco tempo atrás, andando ali na mesma pista que eu ia entrar. Que aquilo já gerou uma pressão em mim. E no primeiro dia que eu andei, meu carro deu um problema, eu quase não andei no primeiro dia. O treino era, sei lá, das 9 da manhã às 5 da tarde, eu entrei na pista 15 para 5, acabou o treino. Só que essas 3, 4 voltas que eu dei, antes de acabar o treino, assim, eu me senti extremamente inseguro no carro. O carro balançava muito, é uma coisa completamente diferente. Aí eu peguei e fui pro hotel. Muito louco isso, velho. E fui pro hotel assim, com aquela tensão, assim. Falei, nossa, vou passar vergonha nesse negócio amanhã. Não vou conseguir andar nisso aqui. Com todos os peixes grandes lá. Cara, tudo, a Oh, combinação fudeu, de todas acabou, essas coisas. É isso aí. Aí eu cheguei a noite inteira, quase que eu não dormi. Fiquei acordado, brilhado. Aí no dia seguinte eu fui pro autódromo, porque não tinha outra opção, tive que ir. Quando eu cheguei no autódromo, aí aconteceu uma coisa que foi muito importante. Eu tô sentado lá no meu box, um pouco antes do treino começar. Aí de repente entrou no box. Eu estava numa das equipes da Alfa Romeo, mas não era a equipe oficial. A equipe oficial, que é mais forte, eu não estava nessa equipe. A equipe B. Equipe B, vamos falar assim. E aí veio um piloto da equipe A, e veio no meu box, no box que eu estava, nem sei fazer o quê. E ele pegou e me viu ali e veio se apresentar.
Esse cara é um piloto alemão chamado Christian Danner, que também era um outro ex-piloto de Fórmula 1. Chegou e se apresentou, é prazer, eu sou o Christian e tal. E o Christian Danner, naquela época, ele devia ter uns 40 anos. E eu tinha, sei lá, 20 e poucos. E ele falou assim, como é que foi ontem, Max? E eu vi aquele cara mais velho, naquela tensão toda. Eu falei, cara, não foi bom. Andei muito pouco, me senti extremamente inseguro nesse carro. O carro não sei o que lá. Quando eu acabei de falar, ele falou assim, Max, faz o seguinte. Eu senti exatamente a mesma coisa quando eu andei nesse carro pela primeira vez. Cara, vai tranquilo, vai se divertir, que você vai ver que vai melhorar. Eu sei que essa conversa que eu falei demorou, sei lá, 2 minutos tudo isso. Quando ele chegou, meu coração, eu estava sentado, meu coração devia estar a 180 parado. Ele foi embora depois de 2 minutos, meu coração foi para 80. Aí eu sentei no carro, muito mais relaxado, andei direitinho. E o que eu fui fazer lá? Eu fui fazer um teste para eles verem se me colocavam para correr aqui em São Paulo. E vamos falar, eu passei no teste, digamos assim. E aí, um mês depois disso, teve a corrida aqui em São Paulo. E nesse ano de 96, que foi o primeiro ano que eu morei no Brasil, como eu falei, eu fui para a Alemanha, tive que mudar para a Itália, o dinheiro acabou. Eu nem acabei o campeonato da Fórmula 3. O meu dinheiro acabou antes do campeonato acabar. E quando eu voltei para fazer essa corrida aqui no Brasil, essa equipe que eu estava andando não tinha tido nenhum resultado bom o ano inteiro. E a corrida de ITC era assim, eram 2 baterias que a gente chama, né? Tem a primeira corrida, para 15 minutos começa a segunda corrida. Eu fiz a primeira corrida, tinha mais ou menos 26 carros, eu cheguei em 9º, a pista estava seca. E na segunda corrida, antes da largada, começou a chover. Assim, 5 minutos antes de começar a corrida, começou a chover. E aí, pneu de chuva, todo mundo, tal, não sei o que, começa a corrida. E você larga do lugar que você chega na primeira. Eu larguei em 9º, aí passei 1º, 8º, 7º, 4º. Deu, sei lá, meia dúzia de volta, eu estava em primeiro. E sumi. Abri, sei lá, 8 segundos, alguma coisa assim, com a pista molhada. Aí a pista começou a secar. Falou, não pode, porra! Você já tá me ajudando até agora! Porra, já me pô, a verdade é essa. Eu queria só fazer uma que eu acho que pro Brasil, brasileiro mesmo, o cara raiz, brasileiro raiz mesmo, só tá bom quando tá muito ruim. Tem que estar muito adverso. Porque não é pouca diversidade que a gente peita aqui. Tem que estar adverso pra caraca. Pô, segura mais umas voltinhas de chuva aí, velho. E aí foi o seguinte, eu fiquei em primeiro boa parte da corrida, começou a secar. Aí um dos pilotos da Alfa oficial, que era o Nicola Larini, que é um piloto de Fórmula 1. Nicola Larini, velho. Pô, disputou com o Senna. Esse aí mesmo, é. Aí o Larini estava em segundo, aí pediram para eu deixar ele passar, eu deixei. Então ele ganhou, eu cheguei em segundo. E essa corrida... Então na corrida assim, tinha um monte de cara famoso, brasileiros famosos e eu, que ninguém sabia nem quem era. Uhum. E essa corrida, assim, começou... No momento que eu fui para primeiro, eu nunca esqueço, deu até flash, na época, flash no Faustão. Tipo, plantão. Meu, tem esse cara que a gente não sabe nem quem é, mas tá liderando essa corrida aqui. Legal. E nessa época, quando teve essa corrida, que eu classifico como a corrida mais importante da minha vida, porque esse resultado abriu algumas portas para mim que eu pude dar sequência na minha carreira.